Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Hoje eu vou começar mais um vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então hoje eu vou fazer uma enquete e o título da enquete é: qual o dízimo que o cristão tem que dar na igreja? Interrogação. Então nós vamos começar a responder esta pergunta utilizando o livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Repetindo, livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, para começar a responder esta pergunta, eu vou começar a analisar a palavra que está escrito neste versículo. E a palavra que eu vou começar a analisar é a palavra homem. Então esse versículo ele está diretamente relacionado a todos nós. Eu estou dando agora um enfoque para a igreja, mas só pelo fato de existir esta questão do inferno e a perdição que nunca se fartam, e associar esta afirmação é uma afirmativa, que o inferno e a perdição, que é o pecado, nunca se fartam. Então, essa afirmação está dando uma alusão, dizendo que o homem, os olhos do homem, ele também não se farta, ou seja, todos os homens é igual ao inferno e à perdição. Essa que foi a constatação que eu estou tendo agora. Por quê? Por que existe essa relação? Porque nenhum nem o outro não se satisfaz. Ou seja, nenhum e nem outro nunca se satisfazem. Eles estão querendo sempre mais, tanto o inferno, a perdição, como o homem. Então o homem acaba se transformando no inferno e na perdição. Então o próprio homem é culpado pelas coisas ruins que acontecem aqui neste mundo. E qual é a relação entre o dízimo? Por isso que eu queria enfocar na questão da igreja. Porque a pergunta é: qual o dízimo que o cristão tem que dar na igreja? Esta foi a pergunta que eu formulei. Agora vamos começar a desenvolver
começando por etapas. Então, eu vou utilizar vamos ver aqui. Vou começar a utilizar a palavra fartam, que significa fartar. Então, eu escolhi aqui uma parte da Bíblia que tem a ver, né, faz alusão com essa palavra fartar, porque o inferno, a perdição e o homem nunca se fartam. E nós temos a situação que nós temos que analisar também a questão do olho do homem. Porque o objetivo é tentar entender por que o inferno e a perdição está dentro do homem carnal, do homem interior ou do homem exterior. O homem interior, ele sempre tem que estar buscando se aperfeiçoar, como está escrito na Bíblia, no livro de Coríntios. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu estou tentando me recordar agora. Mas o homem exterior, ele nunca consegue se aperfeiçoar, porque a carne é fraca. Então vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Agora eu vou colocar como se fosse uma alegoria para a gente analisar a palavra fartam, né? Que é fartar. Então vamos até lá para continuar o assunto do vídeo. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus com D maiúsculo, Altíssimo com A maiúsculo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Então, por que eu escolhi este versículo para falar sobre a palavra fartar? Porque neste versículo nós vemos vários elementos que nós podemos utilizar para explicar o significado da palavra crente, da palavra fiel, da palavra servo de Deus, de Jesus Cristo, e até mesmo da palavra filho de Deus, de Jesus Cristo. Por quê? Porque está escrito aqui no capítulo 7, versículo 1 do livro de Hebreus. Porque este Melquisedeque, quem é Melquisedeque? A Bíblia não relata muito a respeito deste ser chamado Melquisedeque, desta divindade, porque existe a divindade e a entidade no mundo religioso cristão, ou seja, dentro da palavra de Deus que está escrito na Bíblia. A palavra divindade significa que é maior do que a palavra entidade, porque Deus, ele é espírito.
Então, é necessário que todos nós adoramos Deus em espírito com E minúsculo e em verdade. Só que Deus, ele é espírito com E maiúsculo. Então tem essa diferença. Então Melquisedeque é Deus. Por que Melquisedeque é Deus com D maiúsculo, não com D minúsculo? Porque uma das constatações que o Deus verdadeiro, o Deus legítimo, o Deus do bem é com D maiúsculo, e o Deus do mal, o Deus do inferno, como nós estamos analisando, o Deus da perdição é o Deus com D minúsculo. Então, uma das constatações que Melquisedeque ele é Deus, é que ele faz parte da natureza de Deus com D maiúsculo, porque aqui no livro de Hebreus está escrito, e no livro de Gênesis está escrito, que Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus com D maiúsculo, Altíssimo, como está escrito aqui no versículo 1. Sacerdote do Deus com D maiúsculo, Altíssimo. Então, se Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, então ele não é uma criatura. Por que ele não é uma criatura? Ele não foi criado por Deus. Ele é a essência de Deus. Ele é diferente de nós e dos espíritos com E minúsculo, que foram criados por Deus. Então, Melquisedeque, ele é da categoria de sacerdote. É como é o próprio Deus, mas com as funções sacerdotais. Então, Melquisedeque, ele é o Deus vivo da Bíblia, todo-poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que Melquisedeque, ele está vinculado com a palavra espírito com E maiúsculo. Por que ele está vinculado com a palavra espírito com E maiúsculo? Para que nós possamos comprovar isso que eu estou falando, nós temos que ir agora no livro de João, capítulo 14. Então eu vou marcar aqui para mim não sair da onde eu estou agora, para mim não se perder, e vou até o livro de João, capítulo 14 e versículo, vamos ver, versículo 16 e 17. Eu vou ler agora. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai com P maiúsculo, e ele vos dará outro consolador. Está vendo? Preste atenção. Consolador com C maiúsculo. Para que fique convosco para sempre. Está vendo? Isso é muito importante, porque aqui nós estamos provando, no versículo 16, que o Espírito com E maiúsculo, que está em todas as partes da Bíblia, até no Antigo Testamento, ele é a essência de Deus. Então, ele não é a criação de Deus, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1. O Espírito Santo, que é o Espírito com E maiúsculo, só que o Espírito com E maiúsculo e o Espírito Santo são a mesma coisa.
eles são a mesma natureza, que é Deus. Só que o Espírito Santo, ele tem uma função diferente do Espírito com E maiúsculo. Porque o Espírito com E maiúsculo, ele é um Espírito sacerdotal. E a questão de sacerdote é muito complicado explicar agora, porque são vários pensamentos. Mas o que eu posso dizer sobre a questão do sacerdócio, eu posso utilizar algum versículo da Bíblia falando de algum tema que surge a palavra sacerdote. Mas agora nós estamos analisando a comprovação de que o Espírito com E maiúsculo de Deus, que é Deus, ele é sacerdotal. Por que eu descobri isso? Porque eu consegui perceber que esta constatação está no livro de João, capítulo 14, versículo 15 e 16. Porque foi Jesus Cristo que me revelou, não foi o homem que revelou isso para mim. Como Paulo sempre diz, que Paulo revelou a Jesus através do corpo de Paulo, porque foi Deus que escolheu Paulo e mandou ele fazer isso, revelar o filho do homem, né, que é o filho de Deus, que é Deus, para todo mundo. Se Paulo não tivesse feito isso, nós não conheceríamos quem era o verdadeiro Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, da Trindade, da religião cristã. Só que dentro da religião cristã há uma divisão muito grande, porque tem pessoas que acreditam na Trindade, tem pessoas que não acreditam na Trindade. Então isso traz muita confusão, muita complicação. Então entra na categoria de Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, quando essas controvérsias, nós podemos encaixar este pensamento. Por quê? Porque aonde há divisão, o reino não subsistirá, como o nosso Senhor Jesus Cristo falou para Satanás, no livro de Mateus, capítulo 12, se eu não me engano. Que se o reino de Satanás estiver dividido, ele não subsistirá. Então, o reino do Satanás deve estar unido. E por que o reino de Deus, que é a igreja cristã, está desunida? Porque ela está separada. E por que ela está separada? Porque os membros da igreja não se entendem. Então, isso é muito sério. Por isso que Jesus mandou eu evangelizar hoje, utilizando Provérbios capítulo 27, versículo 20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam. Ou seja, as pessoas nunca se fartam, elas não estão contentes com o que está escrito na Bíblia. Elas preferem procurar coisas que não têm importância, não têm relevância. O que é mais importante? Saber se Deus é triuno ou se Deus é uno. O que é mais importante? Ou
responder esta pergunta que eu propus. Qual o dízimo que o cristão tem que dar na igreja? Na minha opinião, esta pergunta é muito mais importante, porque essa pergunta reúne vários fatores. Inclusive, esta pergunta está diretamente relacionada à questão do povo de Deus, que é o povo pobre, que é o povo cristão. Porque Jesus Cristo, ele se fez pobre para enriquecer os pobres. Isto é mais importante. Não ficar assim discutindo sobre coisas ocasionais que não vão levar a nenhuma constatação importante. Eu só estou aqui demonstrando que o sacerdócio do nosso Deus, ele tem uma representação que se chama Melquisedeque, aqui na terra dos viventes. Então, no versículo 16 do capítulo 14 do livro de João, repetindo, e eu rogarei ao Pai. Ou seja, Jesus está pedindo para o Pai, para Deus, porque Jesus, ele é o Filho, ele também é Deus, porque ele é a essência de Deus, ele não é uma criação de Deus. Por quê que Deus é Pai e Jesus é o Filho? Não tem a ver com a questão de criação. Por quê? Porque para nós, essa questão de pai e filho, ela é carnal. E para a palavra de Deus, a representação de pai e filho é como se fosse uma parte de Deus que está atuando em todos os lugares, que seria Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele herdou tudo, porque ele cumpriu a missão de Deus, como está escrito aqui no livro vamos ver aqui, no livro de Efésios, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Está vendo? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele já cumpriu todas as coisas. Então, por isso que ele desceu do céu. Então, Deus desceu do céu. Ele desceu do céu. Na proporção espiritual, não na proporção carnal. Por isso que o homem não compreende as coisas de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo desceu aqui na terra para representar Deus. Por isso que ele é o Filho. Mas ele não foi criado. Ele não é uma criatura. Ele é o próprio Deus. Por quê? Porque está escrito aqui qual foi o motivo para que acontecesse isso. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10.
Aquele que desceu, Jesus Cristo, ele desceu. Está vendo? Ele desceu, ele não nasceu aqui na terra. Para ele nascer, ele teve que descer. Então, se ele desceu, ele não estava aqui nesse mundo. Nós não, nós estamos nesse mundo. Antes de ter nascido na barriga da nossa mãe. Por quê? Porque nós somos constituídos do corpo físico e carnal, e o corpo físico e carnal já estava aqui na Terra, por causa dos elementos químicos da Terra, dos minerais, que é um reino, mas só que é um reino terreno, não é um reino espiritual de outra dimensão, de outro lugar, de outro universo, é deste mundo aqui. Então, nós fomos criados, agora Jesus Cristo não. E ele também não foi concebido como nós fomos concebidos, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Então, Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus, Pai, é um só, que forma a Trindade. Eles não estão separados. Eles estão agindo, funcionando, atuando, fazendo obras. Só eles têm poder de fazer obras. Nós não temos. E quem está com o Espírito com E maiúsculo ou o Espírito Santo? O Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, que é o sacerdote, ou o Espírito Santo? Não faz obras? Faz obras, mas nesse caso, não é as obras que vai salvar a pessoa, não é pelas obras, é pela fé. E obras da lei são a mesma coisa. Só foi resumido aonde Paulo cita obras da lei. Por isso que existe duas fases de obrigação para fazer obras. A primeira fase já acabou. Agora nós estamos na segunda fase. Quem fazia obras aqui na Terra e tinha corpo humano, por exemplo, os profetas, os discípulos, os apóstolos, o povo de Israel. Quem fazia obra, nessa época eles eram obrigados, porque ainda não tinha se cumprido todas as coisas, como está escrito no livro de Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu. Por isso que é importante saber quem escreveu os livros da Bíblia, quando foi. Esses detalhes são importantes para descobrir estas perguntas. Para responder estas perguntas. Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu, está vendo? Ele desceu. Viu? Se ele fosse criado por Deus, estaria escrito assim: aquele que nasceu aqui na terra. Jesus Cristo nasceu? Nasceu. Mas pode ver que o apóstolo Paulo, ele enfatizou e está deixando bem claro este pensamento. Ele não falou aquele que nasceu da Virgem, ele falou aquele que desceu. Qual foi o homem que está escrito na Bíblia que desceu aqui na terra? Nenhum. A Bíblia mesmo comprova. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia comprova isso que eu estou falando. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Tá vendo? Quando Jesus Cristo ressuscitou, ficou 40 dias aqui,
ressuscitou com o corpo dele, carnal. Foi uma ressuscitação diferente que os espíritas, né, a religião espírita, pode pegar agora isso que eu estou falando e querer dizer que eu estou comprovando que existe reencarnação. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Quem foi reencarnado foi o nosso Senhor Jesus Cristo, para comprovar que ele venceu a morte. Por isso que quando ele apareceu para os apóstolos não acreditaram nele, que ele estava vivo. E muito menos ainda o apóstolo Tomé, o discípulo Tomé. Por isso que existe aquela frase que fala assim, você é igual Tomé, só acredita vendo, está vendo? Tomé não acreditou quando os apóstolos falaram para ele que Jesus tinha visitado eles, que tinha reencarnado, que tinha ressuscitado. Foi uma reencarnação, porque ele reencarnou com o corpo carnal. Corpo carnal. Só que nós não vamos reencarnar, nós vamos ressuscitar. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele reencarnou e ressuscitou. Provavelmente foi isso. Eu nunca pensei sobre isso, mas agora que eu estou fazendo uma reflexão. Porque se ele voltou, e na Bíblia está escrito, ele voltou em carne e osso, porque o corpo dele não estava mais dentro da caverna, onde ele tinha sido sepultado. As mulheres foram lá, Pedro foi lá e não tinha nenhum corpo lá. Então ele ressuscitou em carne e osso, mas isso é só Jesus Cristo, que fez para poder fazer a obra de Deus. Por isso que a obra já está pronta. Como eu falei aqui, para cumprir todas as coisas. É isso que eu estou provando agora. Está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10. Então, os apóstolos falaram para o discípulo Tomé que eles tinham visto Jesus em carne e osso. E Tomé não acreditou. Ele falou, só acredito vendo. Está lá no livro de João. Daí, Jesus apareceu para ele. Daí Jesus falou, acho que não sei se ele pegou a mão de Tomé ou falou para Tomé colocar o dedo aonde tinha as marcas dos pregos que furaram a mão do nosso Senhor Jesus Cristo, a lança que foi enfiada do lado da barriga do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso e viu que Jesus estava vivo. Então, nós temos que acreditar o que está escrito aqui, na palavra de Deus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Quando que ele subiu? Ele subiu em carne e osso. Ele foi arrebatado em carne e osso. Por quê? Porque depois de 40 dias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, está escrito que os apóstolos e 2 anjos viram, em forma de homem, né? Os anjos que estavam do lado dos apóstolos aqui na terra, viram Jesus Cristo ascender aos céus, mas ninguém viu a Virgem Maria ascender aos céus. Está escrito na Bíblia, não existe. Só existe a ascensão de Jesus, não da Virgem Maria. Então, pera lá. Os católicos, eles admitem isso, utilizando Apocalipse 12. Eles
Eles afirmam isso, mas Apocalipse 12 pode ser várias interpretações. Inclusive, eu vou usar um versículo aqui, que acho que é o próximo, que está em Hebreus 7, falando de interpretação. É o versículo 2. E não é assim. A Bíblia, ela afirma, ela constata, ela descreve a ascensão de Jesus Cristo. Agora, a ascensão de Maria não tem como comprovar. Pode usar o livro de Apocalipse, porque lá está falando que é uma mulher, né? Que sobe até os céus. Mas a mulher pode ser a igreja, pode ser Israel, pode ser Jerusalém. Aliás, pode ser Jerusalém, né? Que é a cidade. Eu acredito que seja. Eu estava pensando que era a igreja. Mas agora eu tô assim meio em dúvida, porque é uma questão muito difícil. Pode ser que seja Jerusalém, porque no capítulo 21 está escrito que foi a cidade de Jerusalém que subiu, assim, né? Tá dando a impressão que está falando da cidade no capítulo 21 de Apocalipse. Mas aí tem que fazer mais um estudo bem detalhado, né, para afirmar, né? Mas a Virgem Maria, eu até achava que era ela. Pode ser que seja também, porque eu tenho assim uma impressão de alguns assuntos que eu tenho pensado, né? De uns tempos para cá, que eu posso também colocar esse negócio de Apocalipse 12, que a mulher subiu, como sendo, ela ascendeu, como sendo o espírito de Melquisedeque, que eu estava pensando nisso. Mas como está descrevendo uma mulher que foi perseguida, então já é um assunto mais complexo. Eu não vou entrar nesse assunto, vou terminar por aqui e depois eu dou continuidade nesse outro assunto que eu estou desenvolvendo para a gente entender com um aspecto mais espiritual e responder a pergunta que eu fiz logo no começo do vídeo. Qual o dízimo que o cristão tem que dar na igreja? Por que estou relacionando tudo isso a uma pergunta que eu formulei, que dentro da pergunta está escrito dízimo, dar, igreja, dar, doar. Tem tudo a ver com o que eu falei agora, porque uma coisa está ligada e relacionada à outra. Como eu coloquei o livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 20, para começar a falar sobre esse assunto, e eu citei sobre a palavra inferno, perdição, fartura, os olhos do homem, a satisfação. Então, são todos termos que nós podemos usar para interpretar e descobrir o que significa a palavra dízimo. E se as pessoas estão fazendo certo, errado, de dar dízimo na igreja.
Tem todos esses detalhes. É certo ou errado? A gente dá uma resposta agora? Assim, de imediato, na minha opinião, eu acho certo dar o dízimo para a igreja. Mas nós temos nós temos que saber o que é dízimo, o que é igreja. Qual igreja que a Bíblia está falando? Está falando o templo de pedra, o templo de Salomão, o templo de Herodes, a igreja cristã do século I, as igrejas de Apocalipse, ou a igreja que é o corpo de Deus, de Jesus Cristo, que é o nosso corpo, a igreja carnal. Na minha opinião, teria que haver uma junção entre a igreja física, que não teria que ser institucional, porque as primeiras igrejas primitivas, elas não eram institucional, elas não pagavam imposto, elas não... Elas passaram a recolher dízimo, eu vou falar disso depois, nas minhas anotações que eu fiz, eu deixei esse pensamento incluído, mas está mais para frente. As igrejas do primeiro século não dava dízimo das sobras, mas eles davam o dízimo de tudo, que eu vou falar sobre isso mais tarde, que é o dízimo de Abraão. Então tem essas diferenças. Depois teve um momento que Paulo ele fez uma arrecadação para ajudar os irmãos pobres que estavam na igreja de Jerusalém, porque eles eram muito pobres. E se não fosse eles, como Paulo disse, nós, os gentios, que somos cristãos, não teríamos recebido a graça de Deus, não seríamos eleitos. Então, Paulo ele fez uma coleta, mas essa coleta, pelo que eu entendi, estou imaginando, se tornou em costume e tradição. Porque eu já vi uma pessoa religiosa falando, um jovem falando num debate, que aquele dízimo de Abraão foi um dízimo que não era obrigação, mas eu acho que ele está equivocado. Que ele citou que Abraão deu o dízimo só uma vez. Justamente, Abraão deu dízimo só uma vez, mas ele deu o dízimo de tudo, ele ficou pobre, ele ficou sem nada, ele ficou na miséria. Daí, automaticamente, Deus deu bastante coisa para ele. Mas foi Deus que deu, literalmente falando. O primeiro rei, primeiro rei que deu as coisas para Abraão foi um dos reis do Egito. Quando o rei do Egito ficou sabendo que a mulher de Abraão não era irmã de Abraão, era a mulher dele, o rei do Egito deu muitas coisas para Abraão e mandou ele embora. Por quê? Porque o rei do Egito apreendeu Abraão e a mulher dele, chamada Sara. É a Sara? Eu acho que é a Sara. E o rei do Egito queria ficar com a Sara, mas não podia, porque a Sara, ela era... Como é que se fala? Ela era a guardada de Deus, porque ela estava fazendo a obra de Deus. Então ninguém podia tocar em Sara, porque ela era escolhida. Se ela não cumprisse igual a Virgem Maria cumpriu, de
se a Sara não cumprisse a missão que era dar filho para dar continuidade na obra de Deus, que é a descendência de Abraão, o Isaac, se não tivesse gerado Isaac, hoje nós não estaríamos aqui agora. Porque o cumprimento da obra de Deus. É isso que as pessoas têm que entender. Então, Virgem Maria, Sara, elas tiveram o mesmo papel. Elas são importantes. Mas dentro do processo da época de cada uma. Uma nasceu num período, a outra nasceu no outro período. A Virgem Maria, ela é santa. Mas ela não faz milagres, ela não faz obras. Porque não é este o propósito de Deus, como está escrito na Bíblia. Quem inventou essa loucura é a religião católica, que introduziu essa heresia. E as pessoas que seguem essa religião, infelizmente, não é considerada meu irmão e não é considerado como sendo uma pessoa salva, uma pessoa de Deus. Por quê? Porque ela não está com o dom do Espírito, que é a graça. O Espírito com E maiúsculo ou com E minúsculo? Com E maiúsculo. É a graça de Deus. Ela não foi eleita, ela precisa mudar, se arrepender, ela precisa entender, ela precisa sair do pecado. E faz parte da pergunta, qual o dízimo que o cristão tem que dar na igreja? É isso que eu estou falando. Daí, Abraão, ele conquistou muitas posses, porque o rei do Egito deu muita coisa para ele e expulsou eles, porque Deus começou a amaldiçoar o Egito. 10 mulheres do Egito fecharam a madre, pararam de conceber as crianças lá no Egito, porque o povo egito não era o povo de Deus. Nenhum povo da terra naquela época era povo de Deus. Na época de Abraão. Na época de quem? Na época de Abraão. Quem representava Deus naquela época era só Abraão. Então, por isso que Abraão tinha todas essas mordomias. Agora, não é porque, nossa, então quer dizer que eu sou descendente espiritual de Abraão, então eu posso viver igual Marajá. Não é isso. No decorrer dos vídeos, eu escrevi agora há pouco, né? Eu fiz uma redação aqui. Eu vou falar sobre isso. Não é isso. Eu vou mostrar o papel do cristão hoje em dia, como ele tem que ser. Está escrito até no versículo 2 que eu ia começar a falar, mas como o vídeo vai ficar muito grande, eu vou deixar para os próximos vídeos. Está até no versículo 2 do livro de Hebreus, capítulo 7. A posição do cristão. O cristão, ele tem três qualificações para ele se tornar rei. As qualificações são essas. A primeira. Deixa eu ver se eu me lembro, senão eu vou ter que pegar a Bíblia. Ou então, dá uma olhadinha rapidinha aqui no caderno que eu escrevi. Aí eu já mato a charada. Aqui. 3 qualificações. Deixa eu ver, só um momento. Primeira qualificação, justiça. Para um rei ser rei, ele tem que ser justo. Daí nós temos que falar da lei da fé. Segunda qualificação é ser rei de Salém, ou seja, ser rei da terra prometida. Ou seja, como está escrito no mandamento de Mateus capítulo 5, somente os mansos herdarão a terra. Então a pessoa tem que ser mansa, e a palavra mansa é a mesma coisa, é o mesmo termo
e o mesmo significado da palavra pobre, como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 52. Isaías usa a palavra manso, e Lucas, o apóstolo Lucas, ele usa a palavra pobre, mas os dois termos são iguais. E a terceira qualificação é ser um rei de paz. Um rei de paz. Tranquilidade sem perseguição. Ou seja, é um rei que nada vai incomodar a pessoa quando ela entrega o dízimo de tudo. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo. Só estou dando eu só estou dando uma... como é que se fala? Eu só estou dando um adiantamento, mas é outro nome. Então, para terminar, eu vou agora anunciar, né, o próximo curso, né, que eu já anunciei 2. Então, tem que anunciar o curso e depois eu vou mostrando o conteúdo do curso. Então, o próximo curso que nós vamos estudar na escola da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para instruir, para ensinar os pobres a entrar dentro do reino dos céus, que é a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, nós vamos estudar sobre o curso da agricultura natural, que faz parte da agricultura orgânica. Então, esta é a capa. A capa do curso. Então, vou falar um pouco do curso. A agricultura natural é definida como um sistema de exploração agrícola que se fundamenta no emprego de tecnologias alternativas que procuram tirar o máximo proveito da ecologia e dos recursos naturais locais, em obediência às leis da natureza. Está vendo? Essas leis é a mesma lei de Deus. É a mesma lei que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele implantou aqui na Terra. É a nova lei, de maneira a preservar o ecossistema. Deus, ele está mais interessado nessas coisas, não em saber coisas assim superficiais, supérfluas, coisas assim insignificantes que não vai ajudar o irmão que é cristão a sair do mundo. Porque qual que é o interesse de saber se Deus é triuno, se Deus é unicista? Não é mais importante cuidar da natureza, que nem ele falou para Adão e Eva fazer e não deu certo? Eles não cuidaram? Não é melhor a gente cuidar agora? Porque se a gente cuidar da natureza, né, a gente vai estar cuidando do corpo, nosso corpo. Porque nós só conseguimos produzir alimento dentro da natureza. Como é que nós vamos produzir alimento dentro do deserto? Onde não tem nada, não tem vida, só tem areia? A gente tem que produzir alimento onde tem árvore, tem água, tem rio. Agora as pessoas destroem tudo e as pessoas nem se importam com o que está acontecendo, com a natureza que Deus criou. Então, a pessoa não é um cristão, ela é anticristã, então. Ela é um anticristo, porque Deus, ele deixou a natureza que é para a gente viver aqui sem ter
dor, sofrimento, angústia, fome, peste, doença. É isso que é prosperidade, que eu estou mostrando aqui, nesse tema que eu estou abordando, que eu abordei agora, e vou continuar falando a respeito disso. Do dízimo. Qual o dízimo que o cristão tem que dar na igreja? É esse aqui que eu estou mostrando agora. A natureza. A natureza é a casa de Deus, a natureza é o templo de Deus, a natureza é a igreja. E se você destruir o templo de Deus, que é a natureza, você vai ser destruído. Se a natureza for destruída, seu corpo vai ser destruído e você vai ser destruído junto também. De maneira a preservar o ecossistema, promovendo a harmonia e a prosperidade dos seres humanos e de todos os tipos de vida. Deus, ele quer que você se importe com a natureza, não com coisas, como eu posso dizer, estou tentando buscar uma palavra na Bíblia, não é uma palavra que fala sobre isso, mas travou agora, e eu esqueci até o tema, né, da palavra que eu ia usar. Quando eu lembrar, eu falo. O objetivo deste curso é divulgar os conceitos e as práticas desta técnica que vem entusiasmando o produtor rural brasileiro. Então, o programa do curso, ele é baseado em princípios da agricultura natural, produção de insumos naturais, como composto orgânico, bocache, inoculante natural, adubo líquido, extrato pirolenhoso. Vai falar também sobre práticas de manejo do solo. A gente vai aprender tudo isso aqui. O curso ele já está pronto, já foi produzido. Agora é só começar a estudar. Vai falar sobre o controle de pragas e doenças, controle de ervas daninhas e a comercialização. Então, é isso aí. Daí, quando eu for lá no meu estúdio, né, que fica no outro quarto, onde está a prateleira dos livros, onde eu coloco os livros e começo a estudar, né, a ler, a falar do assunto, né, porque nós vamos entrar dentro do conteúdo do livro, né, que é o curso. Daí nós vamos desenvolvendo com mais praticidade. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.